Olá, sejam bem-vindos ao programa Nova Vida, o programa da família paraense. Hoje apresentado por mim, Nelci Colares, que o nosso amigo Luiz Veiga está com um problema de saúde, mas domingo que vem ele já está de volta. Nossa conversa hoje será sobre maconha e esquizofrenia, além de outros transtornos psicóticos. Vamos conversar com o Dr. Rafael Simões, que é psiquiatra, médico psiquiatra, já é um conhecido nosso, já veio nos ajudar, já nos prestigiou com a presença dele em outros programas, e hoje nós vamos falar desse tema. Doutor Rafael, primeiramente, bom dia, obrigado por estar novamente aqui no programa Nova Vida, né? E já começando a nossa conversa, doutor, é um risco real essa coisa que se ouve sobre o usuário de maconha ter propensão a desenvolver esquizofrenia? Olá a todos que estão em casa nos assistindo. Sobre a tua pergunta, hoje tem várias doenças, né, que têm relação com o uso da droga, né? Seja qualquer droga que a pessoa for usar, ela vai ter um aumento, né, um risco maior de apresentar uma comorbidade psiquiátrica. Uhum. Na questão da maconha, se observou há muitos anos, desde os anos 2000, quando a maconha começou a ser potencializada, começou a ser modificada, começou a se observar mais comumente, né, o transtorno de esquizofrenia, os transtornos psicóticos. E na maioria dos casos, né, pacientes, por exemplo, que iniciaram o uso da maconha de forma precoce, ela tem sim realmente uma relação muito maior de vir a ter esquizofrenia. Falaste sobre a questão da maconha ser potencializada. Isso. Então, essas maconhas que a gente ouve falar, que são as sintéticas, né? Uhum. Que tem um nível de THC mais alto, elas também têm essa chance maior do que aquela maconha que era fumada, que se falava muito, maconha nem é droga, e se faz referência à maconha dos anos 70, não é isso? Isso mesmo. Hoje, o risco é maior, seria isso? Olha, essa até é uma boa questão, porque até hoje a gente se escuta muito do usuário de maconha falar que é uma substância natural, uma substância na qual não iria prejudicar a saúde, já que é da natureza. O movimento que o senhor falou sobre a questão de 1970, 80, que é a questão da religião Rastafari, então, que vem nessa cultura, né, da maconha, essa droga não existe mais praticamente, porque assim como a soja, né, os grãos, né, vieram evoluindo, né, geneticamente, né, que foram modificados, né, a maconha também é uma droga que foi totalmente modificada geneticamente. Então, canabidiol, né, que existe dentro da maconha, e dentro delas o THC, né, que é o que causa, né, o efeito, né, que causa o vício, ele é muito mais potente do que era antigamente. Então, hoje tem o haxixe, né, o skunk, que praticamente é a droga, né? Hoje a maconha é o haxixe, né, praticamente. Sim. E antigamente não, até uma raridade, né, as pessoas usarem haxixe ou a forma da maconha potencializada. Então essa droga, essa maconha de hoje, ela é muito mais prejudicial à saúde do que era nos anos 70 e 80. Então, naquele tempo não se observava tanto essa relação da esquizofrenia ou de outras doenças com o uso da maconha. Já hoje não, hoje, principalmente pela população ser muito mais precoce, né, iniciar o uso mais cedo, né, da maconha, ela também é muito mais potente do que era antigamente. Então daí, a partir dos anos 2000, começaram a se observar muitos casos de pessoas com esquizofrenia, inclusive que não tinham histórico familiar, né, mas aí relacionava com a maconha. Falaste aí de duas coisas que seriam fatores. Uma é o uso precoce e a outra é o histórico familiar. Três situações, na verdade. Seria o histórico familiar, tem a questão do uso precoce e a substância em si, que a maconha não é a mesma, né? Então, assim, Entendi. dificilmente você vai ver hoje um usuário de maconha que usa a maconha de forma de cultivo, né? Então, assim, sempre é essa forma mais pesada que tem hoje em dia. Então, o dependente químico, doutor Rafael, que ele pode desenvolver esse quadro de esquizofrenia, né? Uhum. Mas além da esquizofrenia, ele tem outras doenças. A gente sabe que a esquizofrenia é uma das doenças psiquiátricas mais sérias, vamos dizer assim, Sim. né? De pior prognóstico, né? Mais sérias. Mas além dela, existem outros quadros de doenças que podem ser disparados ou desenvolvidos a partir do uso da maconha? Sim. Hoje, assim, tem até uma frase muito interessante que a gente se escuta até em comunidades terapêuticas, que é assim, que a maconha, ela faz você não construir um império, né? E a cocaína faz você destruir o império. Então, assim, então o que é isso? A maconha,
A pessoa que usa de forma crônica, né, maconha, ela acaba tendo que é uma doença, né, considerada que é a síndrome amotivacional. Então, Sim. essa praticamente é a pior doença que a maconha causa. Ou seja, a pessoa ela começa, com o tempo, com o uso crônico, ela começa a ficar apática. É como se fosse uma depressão atípica, uma depressão fora daquela da tristeza, que é a tradicional, né, que seria a clássica, né? E já a maconha não, ela faz a pessoa ficar sem interesse de fazer um curso, sem interesse de fazer começar um trabalho, além de outras coisas mais, dentro da casa, que é o desleixo, né, que é a falta de autocuidado. Então, tem uma síndrome, que a gente chama síndrome amotivacional, que é só a maconha que tem. Então, todo usuário de maconha crônico, ele vai ter essa síndrome, síndrome amotivacional. Fora essa doença, tem a depressão, a típica mesmo, que é a clássica, transtorno de ansiedade relacionados à maconha, que querendo ou não, a maconha ela vai ter aquele efeito ansiolítico inicial, só que aí com o tempo a pessoa ela vai ter que estar usando a maconha para ter essa quebra, né, da ansiedade. Então, logo quando ela tenta parar, ou quando ela tenta se livrar, né, do uso, ela acaba também adquirindo o TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizado. E outras mais, assim, mas a principal hoje, que é a que mais chama a atenção, é a esquizofrenia. Essa, essa, esse risco, né? A gente está falando sobre a maconha com uso recreativo, vamos dizer assim. Esse risco do uso da maconha e dos sintomas psicóticos, ele também está presente para quem faz uso do canabidiol, dos medicamentos à base de maconha? Não, esse tipo de efeito ele é muito exclusivo do THC, que é, no caso, que é o que tem na maconha, né? Principalmente no haxixe e no skunk. E em alta quantidade. Então, assim, Uhum. não é só uma quantidade pequena como era antigamente, né? Como eu tinha falado há pouco. Na qual o THC não era a substância, né? O princípio ativo principal, né? da maconha. Hoje é. Então, praticamente o CBD, né? Que seria Sim. que é utilizado hoje, ele não tem esse potencial. Então é importante a gente ter essa diferença, né, essa distinção. Para deixar claro, inclusive, doutor Sim, Rafael, para o nosso público, para as famílias que estão nos assistindo, que não é uma posição aqui. Aqui, primeiro, eu acho que ninguém está dando a sua opinião pessoal movida por emoções. Né? Você tem um médico falando de pesquisas, falando de coisas que são fundamentadas cientificamente. E uma coisa é o dano causado pela maconha de uso recreativo, seria isso, doutor? sim, E a outra coisa é uma substância extraída da maconha para uso medicinal, exatamente. correto? E aí, no caso, é bom pontuar também, assim, o uso abusivo da maconha, ela está relacionado com a esquizofrenia. Até então não tem estudo de pessoas que usam de forma esporádica, mas mesmo assim também é uma situação na qual tem que ter um pouco de alerta, já que os estudos eles estão muito ligados a pessoas que usam de forma abusiva a maconha. No caso da medicação, que é o CBD, praticamente seria impossível a pessoa ter ou gerar uma esquizofrenia. A não ser que ela tenha, né, um histórico familiar, mas aí não tem nada a ver com a doença, com o remédio, e sim com a doença na Sim. família. Então aí realmente não tem nenhuma relação. Não tem um remédio hoje assim que possa estar vindo a gerar esquizofrenia. Então o CBD ou as drogas que é usados para depressão, ou até os antipsicóticos, né, de fato, eles não vão causar, né, a doença, né, a esquizofrenia. Doutor, como nós falamos há pouco, né? Então são dados que são dados científicos, dados de pesquisa. Sim. Tem alguma pesquisa, ou mais de uma, que se destaca, que sinalize, aponte para essa direção do aumento dos casos de esquizofrenia entre usuários crônicos de maconha? Sim, existem dois estudos muito, muito cêntricos, ou seja, que tem uma amostra muito grande, né? Então, assim, que seria o do Canadá, né, que foi feito agora, em 2024, que foi utilizado aí 13 milhões de pessoas. Foi um estudo observado 13 13 milhões de milhões de pessoas. pessoas. Toda a cidade de Ontário, 13 milhões. Não são 13 mil nem é, 300 pessoas, são 13 milhões. 13 milhões de pessoas, que foi observado que nas pessoas dessa cidade do Canadá, Ontário, né, que foi a cidade. Quem não utilizava maconha, foi observado 3% tiveram o desfecho, né, esquizofrenia. Já as pessoas que utilizavam a maconha, foi observado 10% dessa população. Então, assim, só por esse estudo, já se tem aí pelo menos 3 vezes mais incidência de esquizofrenia no usuário de maconha do que na pessoa que não é usuário.
Esses 3 vezes, se a gente quiser dar um número de uma outra forma, é um aumento de 300%. Exatamente. Né? É muita coisa. Muita coisa. Não é pouca coisa, é muita coisa. Sim. Tem um estudo, doutor, me corrija se eu estiver enganado, um pouco anterior, que foi feito na Dinamarca, Isso, que também aponta esse mesmo caminho, não é isso? Esse já foi um pouco que a gente chama estudo de coorte, né? Que realmente selecionou uma população muito, também realmente uma amostra muito superior ao normal. Então, e foi também observado, a conclusão foi muito semelhante também a esse estudo agora do Canadá, também, dessa proporção de 300% a mais de possibilidade. O principal também importante nessa parte da incidência, né, que na verdade, quando você faz a busca ativa e das pessoas que têm esquizofrenia, boa parte dos que estão internados, eles eram usuários de maconha. Então, quando você já pega o desfecho, né, o final, né, onde a pessoa já tem esquizofrenia, e tu fizer ali uma busca ativa, você vai encontrar boa parte ali, 1/3 das pessoas, se não me engano, são 28%, 30% tiveram uso de maconha. Então, daí já não sabe mais se dizer se ela fosse usar maconha, ela iria ter a esquizofrenia, ou se ela não tivesse usado, ela teria. Já esse estudo novo já é muito mais conclusivo. Entendeu? Já não pega as pessoas que têm esquizofrenia, pega as pessoas que não têm esquizofrenia. E aí vão estudar ali naquele período, que é de 15 a 30 anos, que é normalmente quando aparece, né, a doença, né, quando já está, o sistema nervoso vai se desenvolvendo, quando ele fecha ali, normalmente é aí que pode aparecer o primeiro surto psicótico. Sim. Então, só que daí a gente não sabe a causa, quando você já tem a esquizofrenia. Né? Você não pode ter absoluta certeza que foi por conta do uso da maconha. Já esse estudo novo, sim. E uma coisa importante também nessa parte toda, né, desses estudos, né, que assim, a maioria que agora está começando a identificar, que nem todos os usuários eram usuários de maconha de forma intensa como é. Esses estudos são feitos num período curto de tempo ou ao longo dos anos? Como é que é feito? Esse de Ontário foi feito em questão de, foram 8 anos, né, de estudo, 8 e anos. mais um ano, né, para publicar. Né? Doutor Rafael, eu vou lhe pedir licença para parar um pouquinho a nossa conversa, que está ótima, está muito bacana, mas a gente precisa ir para um breve intervalo comercial. Já já, o programa Nova Vida, o programa da família paraense, está de volta. Cresça no turismo. O Bampará tem o crédito sob medida para quem quer crescer. No momento em que a Amazônia é o centro da atenção global, o Bampará está ao seu lado, levando crédito sob medida para micro e pequenos empreendedores do setor de turismo inscritos no Cadastro. Com o Crediturismo, seu negócio tem o suporte necessário para crescer e abraçar o mundo inteiro. Cresça no turismo com o Bampará. Há 30 anos transformando vidas em Ananindeua, no Pará. O Espaço Nova Vida é referência em tratamento para dependência química e alcoolismo, com profissionais qualificados, atendimento humanizado 24 horas e uma estrutura que acolhe você ou seu familiar com conforto e segurança. Imagine um ambiente familiar, com acomodações confortáveis, atividades terapêuticas e suporte de psicólogos, psiquiatras, enfermeiros e conselheiros espirituais, tudo pensado para garantir a sua recuperação. Dê o primeiro passo para uma nova vida. Entre em contato pelo WhatsApp 91 ou 999 830332 e conheça o nosso plano terapêutico completo. Cama, lençol, sabonete, papel, remédios, maquiagem, esmaltes, perfume, piso, porta, tinta, mesas, cadeiras, talheres, panelas, café, leite, alimentos, temperos, bebidas, produtos de limpeza, livros, decoração. Sabe o que tudo isso tem em comum? Foi feito pela indústria do Pará. Assim, e esse prédio também. O Pará é mais com a indústria. Sistema FIEPA. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade.
Estamos de volta ao programa Nova Vida, o programa da família paraense. Voltando agora do nosso breve intervalo e continuando a conversa com o Dr. Rafael Simões, psiquiatra, sobre maconha, esquizofrenia e outras doenças também, né, que estão ligadas a esses sintomas psicóticos, Dr. Rafael. A gente falou sobre fatores de predisposição, né? O senhor falou sobre a questão genética e falou também sobre o uso precoce como algo que pode aumentar a chance de desenvolver a doença. Quando se fala nessa predisposição genética, tem algo que se possa fazer para prevenir? Não, essa parte da prevenção, para quem tem, né, parente, né, com esquizofrenia na família, praticamente, assim, no caso, por exemplo, se você evitar algumas substâncias, né, tem o caso da maconha e outras mais, você pode diminuir a possibilidade, a chance da pessoa vir adquirir. Mas, assim, a pessoa que está programada, nasce programada geneticamente para ter a esquizofrenia, no momento que ela desenvolver o cérebro dela, provavelmente ela vai ter a psicose ou o primeiro surto psicótico, e aí não tem realmente como evitar. É uma doença que ela, vamos dizer assim, ela já vem no DNA da pessoa. Só que ela só não aparece com 13, 14 anos, 15 anos, porque o sistema nervoso não está ainda maduro. Então, da feita que o cérebro está totalmente formado, é nesse momento que normalmente vinham as psicoses. Mas você já consegue identificar um ou outro comportamento, né, esquizotípico, né, da criança e do adolescente. Só que realmente, diretamente mesmo, pessoas que nasceram já com uma predisposição alta e já programadas a ter a doença, elas realmente não há nenhum tipo de prevenção. Fazendo, para quem está em casa poder entender melhor, vamos tentar fazer um comparativo, doutor, com a diabetes, por exemplo. Isso, Né? Se eu estiver errado, me corrija. A pessoa que tem diabetes, a partir do momento em que ela para de consumir o açúcar, as chances de que ela melhore, de que ela tenha um bom tratamento, aumenta. Sim. A pessoa que é usuária de maconha e tem um histórico familiar. Tem um histórico familiar. Interromper o uso, começar o tratamento, também diminui a probabilidade dela desenvolver os transtornos psicóticos? Sim. Assim, a pessoa tem uma predisposição familiar, né? Tem um tio, parente, um primo, ou até o pai, a mãe, que tem esquizofrenia. Então, assim, a chance dessa criança, desse adolescente ter esquizofrenia é muito maior do que a população em geral. Como é que ele faz para aumentar ainda mais essa possibilidade? É o uso da maconha. Então, assim, hoje não tem tantas situações, né, da epigenética, vamos dizer assim, que seja tão crucial para o aparecimento da esquizofrenia do que o uso da maconha. Então, nem as outras drogas também, como cocaína, álcool e tabaco, elas realmente não têm essa, vamos dizer assim, essa relação tão intensa com a esquizofrenia como a maconha tem. E assim, o que é interessante essa questão da diabetes. Mesmo drogas como o LSD, por exemplo, que causa psicose. Sim. Não, aí teria mais o surto isolado, a psicose isolada mesmo, do próprio LSD mesmo. Então, quando a pessoa usa ali o LSD no final de semana, ela pode ter sim, uma reativação da substância 5 dias depois, 10 dias depois, 5 anos depois, né? Então, assim, do LSD tem essa situação. A pessoa ela sempre vai estar ali, mesmo que ela tenha usado só uma vez o LSD, ela pode ter uma reativação da substância no organismo a qualquer momento da vida. Né? Então tem uma diferença, a gente está falando de esquizofrenia. Esquizofrenia, doença e psicose. Né? Na esquizofrenia, a psicose seria então um sintoma, é isso? Vou dar um exemplo para mais uma doença. Né? A enxaqueca e dor de cabeça. Então, assim, quem tem enxaqueca tem muitas dores de cabeça. Então, assim, quem tem esquizofrenia tem muitos surtos psicóticos, ou psicose, no caso. Todos nós podemos ter, sim, um surto psicótico. Por exemplo, em algum momento ali, você está no seu quarto e você escuta alguém lhe chamar. Você vai lá na sala, tem três pessoas lá da sua família, pergunta, alguém me chamou aqui? Eu ouvi falar o meu nome. E aí as pessoas falaram, não ouvi, ninguém te chamou não, teu nome. Ou seja, ele teve uma alucinação, né, sonora, ali, auditiva, momentânea. Né? Então, assim, isso pode acontecer. Como várias vezes pode achar que alguém está passando atrás de ti, não tem ninguém passando. E não é porque você está tendo essa alucinação que você tem esquizofrenia.
Já no caso do uso da droga, você vai ter essa alucinação. A maconha, principalmente essa maconha de hoje, ela causa psicose mesmo. Então, assim, é parte do efeito da droga. Então, a pessoa ela vai estar ali, no uso da maconha, ela pode ter uma chance de ver coisas, né? Ouvir coisas, sentir cheiro de coisas que não existem. E aí, logo depois, ela está ali estimulando uma área do cérebro dela, que é a área da esquizofrenia também. Então, assim, ela está meio que desafiando o cérebro dela a ter uma psicose crônica, né? Que seria o caso da esquizofrenia. Sim. E, assim, dentro dessa parte da diabetes, né, que você tinha colocado como um bom exemplo, não quer dizer que você que tenha parentes diabéticos, você vai ter diabetes. Então, tem pessoas que, sim, conseguem vamos dizer, se livrar, né? Escapar, né? Ir para o lado, fazendo, por exemplo, um professor de educação física, por exemplo, que tem famílias ali com diabetes. Pela vida dele, por exemplo, já desde novo, né? Porque para ele decidir ser, né, um educador físico, é porque ele gosta de atividade física. O que faz uma boa alimentação, né? Que faz toda a parte de estresse, de ansiedade, por exemplo, que a pessoa ela não vai ter, né, ao fazer atividade física, ela provavelmente pode escapar, vamos dizer assim, dessa genética dele, entendeu? Já a pessoa que come doce, que é a pessoa que é sedentária, que é obesa, entendeu? Que é ansiosa também, porque isso também pode aumentar a chance de ter diabetes também, né? Por causa das crises de ansiedade. Essa pessoa realmente, ela aumenta o que ela já ia ter, né? Que ela tem os parentes dela diabéticos e ela fazendo tudo errado, vamos dizer assim, é quase certeza que ela vai ter diabetes. No caso da esquizofrenia, é a mesma coisa. A pessoa tem parentes esquizofrênicos na família. É usuário de maconha. Então, assim, a chance dessa pessoa, que é aquela que é o estudo que já tinha feito muito tempo atrás, que era da chance de 10 vezes mais. Sim. Esse estudo era relacionado a pessoas que tinham parentes com esquizofrenia. Então, a pessoa que tem parentes com esquizofrenia e é usuário de maconha, ela tem 10 vezes mais chance, aí já são 1000%, né, de chance de ter esquizofrenia. Que era o que até então eram os estudos que tinham antes desse estudo atual. Também com taxas altíssimas, né? Com taxas altíssimas. Para essas pessoas, a primeira prevenção é não usar, né? Essa é a primeira prevenção. Mas para as que já usam, seria buscar tratamento, doutor, é isso? Sim, e outra, assim, que é Desculpa te interromper. Vou aproveitar essa pergunta para trazer um outro gancho. Se fala muito na redução de danos, né? A redução de danos, me corrija se eu estiver enganado, mas a mim parece que nesse caso específico, se a gente falar em prevenção para que o usuário de maconha não desenvolva esquizofrenia, ela não vai ter eficácia nenhuma, né? Com certeza, não. Assim, no caso do usuário de maconha, a redução de danos para ele poderia ser o cigarro, até poderia se não fosse um gatilho, né, para o uso da maconha. Só que aí, assim, a maconha ela é utilizada para algum fim, normalmente para ansiedade ou depressão. Então é muito mais fácil você fazer uma redução de danos a fazer medicações, né, para o que vem a levar a pessoa a usar maconha, do que fazer o uso de uma maconha mais leve ou algo do tipo. No caso aí não tem praticamente nenhum tipo de redução de dano para uma alternativa, a não ser a cessação mesmo do uso da maconha. A abstinência dessa droga em particular. Sim. E assim, as outras drogas também podem levar a outras doenças também. Mas em específico, como a gente está falando da maconha com a esquizofrenia, tem outras doenças que, por exemplo, o transtorno bipolar, que já é o transtorno de humor, que tem relação com o crack, com a cocaína. Só que é maior com o crack e com a cocaína. Porque o estudo que está sendo feito é basicamente a maconha com a esquizofrenia. Mas hoje não temos certeza se o crack não causa também, aumenta as chances de ter esquizofrenia, que a cocaína também não vem a ter aumento. Então ainda tem um mar ainda de estudos a ser feito em relação às outras drogas também. Partindo agora para o campo da prevenção, doutor, o que a pessoa que está em casa, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, ela pode fazer? Estão falando da droga, estão falando do risco da esquizofrenia, estão falando da maconha, mas o que aquela mãe, aquele pai, aquela família que está em casa pode fazer para prevenir que o seu filho, o seu neto, aquela pessoa querida, não use e não venha, a partir daí, a desenvolver todo esse quadro ainda mais complicado? Muito importante que a gente fala, a psicoeducação.
né, da criança e do adolescente. Porque ainda hoje a única forma de, vamos dizer, de curar a dependência química é não começar ela, que é a prevenção. Então, assim, ainda se tem poucos, assim, eu acredito que tem poucas políticas públicas para a prevenção de drogas. Então, assim, a família era muito importante quanto a isso. Porque a escola, ali tem muitas crianças, então, assim, não se consegue individualizar um por um. Então, pode passar ali despercebido uma pessoa que está tendo comportamento alterado dentro do que é o comum dela. Então, assim, a prevenção, primeiramente, seria assim, você observar se a sua família tem essa predisposição, tanto para o uso da droga, como para doenças psiquiátricas. Então, assim, você, sendo bem, assim, prático, né? Você tem na sua família, você tem 2 filhos, né? Você tem 2 filhos. Aí o seu irmão é esquizofrênico, vamos dizer assim. Você tem uma outra irmã que teve uma depressão grave que precisou ser internado. Aí vamos dizer que você é um ex-usuário de álcool, de cocaína, vamos dizer assim. Não estou direcionando para você, quase estou falando, né? Então, assim, você tem 2 filhos, você já começa a abrir o teu alerta ali. De cara ali, com 8, 9 anos, já começa a tentar observar. Sim. Se essa criança que tem um histórico familiar ali, que você tem um histórico familiar, se ela vai começar a ter alteração de comportamento. Então, dali você já fica meio que atento, né? A própria família atenta, para ver se ela não tem realmente indicação de iniciar um tratamento psicoterápico, né? Ou já ser avaliado por um psiquiatra. Sim. Então, porque ela já tem uma predisposição maior. Então, a família tem que estar sempre atenta a esses sinais. E para quem já é usuário ou já é dependente, né? Vamos ter aí, eu acredito que 2 casos. Um é quem já tem um quadro de já ter desenvolvido o transtorno psiquiátrico, o outro transtorno além da dependência, e o outro é para quem ainda está só na dependência. Quais seriam os caminhos para tratamento do usuário da maconha, mas que ainda não precisa de uma internação psiquiátrica? Seria a comunidade terapêutica? Com certeza, assim, tem várias formas de tratar. Existe a inicial, que seria ambulatorial, seria aquela que a pessoa vai no consultório. A questão do psicólogo é muito importante, porque aí é comportamento, realmente. Às vezes não é medicação. Então, o adolescente está usando maconha por algum problema familiar, por algum problema na escola, por algum problema seu de autoestima, entendeu? Alguma situação está levando. Porque não é comum uma criança com 12, 13 anos apresentar depressão e ansiedade, não é tão comum assim. Sim. Então, ela está muito vulnerável. Aí a segunda parte, por exemplo, quando já está no uso ali da maconha ou outras drogas, é muito importante que a pessoa venha se isolar, né? Você sair um pouco daquele contexto ali, daquela exposição, que é as amizades, né? O próprio bairro, né? O contexto ali do ambiente que ele está. Se ele vai para casa dele, passa por um local onde vende droga, ou vários bares. Então, aí é a importância de uma comunidade terapêutica. Não é somente para tratar em si, mas também deixar o jovem ali, o adolescente... Para ele ir para um ambiente protegido. Protegido, exatamente. Sim. Então, a comunidade terapêutica, claro que não é um local para ficar passar tempo, né? Mas é um local que também faz com que a pessoa consiga, nesse período ali de 1, 2, 3 meses de internado, ela consiga meio que se reaver na sua vida, consiga revisar tudo e volte para casa de uma forma muito mais segura. Perfeito. Doutor Rafael, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu queria abrir para o senhor, né, para se despedir da nossa audiência, deixar suas considerações e fazer em seguida o nosso fechamento. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu vejo assim que é muito importante realmente a informação, porque por muitos pacientes que eu atendo, às vezes é por falta de informação da família. Então essa é uma oportunidade para mim única de conseguir alcançar mais pessoas, né? Conseguir ter essa visibilidade que é muito importante da psiquiatria, que hoje já é uma coisa muito mais falada, graças a Deus não tem mais tanto tabu, já não tem famílias em negação, ou seja, que é a família que consegue observar de fato o seu filho, seu parente, que está no uso, ou está tendo um comportamento modificado por informações, por ter tido informações. Então é um programa muito importante que já vem há muitos anos fazendo essa conscientização. Então agradeço a todos mais uma vez. Nós agradecemos também, doutor Rafael, com certeza a nossa audiência agradece. E esse é o programa Nova Vida, o programa da família paraense, há mais de 20 anos informando, prevenindo e cuidando da família do Pará. Aqui embaixo, o nosso contato,
entre em contato conosco para marcar uma avaliação, para marcar um atendimento, para poder chegar ao Espaço Nova Vida, tirar suas dúvidas e ter o tratamento para aquela pessoa que, de repente, da sua família está precisando ou você está precisando. Gente, muito obrigado por terem ficado conosco. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.